A gente teve mais um dia de violência em comunidades de Vitória. No bairro Santo Antônio, um ônibus foi incendiado. Nos Alagoanos, houve tiroteio de madrugada, com pelo menos um morto e 3 feridos. O repórter Paulo Ricardo Sobral está em frente à Secretaria de Segurança. Tem mais informações ao vivo. Paulo, boa noite. Como é que está a situação agora desses bairros? O que a polícia diz sobre a situação agora? Moradores muito assustados e apreensíveis. E também não é para menos, né, Dani? Boa noite para você que está assistindo ao ES2. Desde a semana passada, aquela região ali tem registrado ataques, confrontos. Teve ataque na sexta-feira, teve ontem à noite, hoje. E o agora de tarde foi um completo cenário de caos, né? Ônibus queimado, fumaça, gente correndo, assustada com medo, tiros, vidros quebrados, uma loucura. Muita gente assustada, apreensiva, como a gente vai ver agora na reportagem. De longe era possível ver a fumaça e as chamas. Os vídeos foram gravados por moradores assustados com mais uma ação de bandidos. Ainda está em risco, ainda a alta tensão cair e passar para cá. Um ônibus do Transcol, que fazia a linha 213, Grande Vitória, Mata da Praia, foi incendiado na Avenida Santo Antônio, na altura da Volta do Rabioli. Moradores contaram que antes do incêndio começar, também ouviram tiros. A polícia militar esteve no local. Os bombeiros chegaram em seguida para apagar o fogo. O motorista está muito abalado e não quis gravar entrevista, mas ele contou para a gente que estava passando por esse trecho quando cerca de 10 homens chegaram atirando na direção do ônibus e trazendo galões com gasolina. E aí foi tudo muito rápido, só deu tempo dos passageiros descerem. Rapidamente, o fogo se espalhou. As chamas se espalharam pelo ônibus e ainda atingiram este carro que estava estacionado e parte da fiação da rua. Mais à frente, os estilhaços de vidro seriam de outro ônibus que também foi atacado, mas o motorista teria conseguido fugir. A polícia acredita que essa foi uma retaliação ao confronto de ontem à noite no bairro Alagoanos. Um grupo de traficantes foi surpreendido pela PM antes de atacar rivais. Um homem morreu e outros 3 ficaram feridos na troca de tiros. Esse caso, segundo a polícia, também foi uma retaliação a outro crime que aconteceu na sexta-feira. O funcionário de uma distribuidora de bebidas foi morto e 4 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 9 anos, durante um ataque de traficantes no Alagoano. Foram mais de 50 tiros. No ataque desta tarde ao ônibus, o fogo derreteu placas, extintor e medidores de luz. Na casa de Dona Sônia, o incêndio atingiu as janelas que ainda passavam um pouco de segurança para ela. Sentimento difícil de ser sustentado por aqui. Agora à noite eu não sei nem para onde eu vou, porque eu não tenho parente aqui. Meus parentes é tudo de Belo Horizonte. E como que eu vou dormir com isso aqui? Não sabemos o que pode acontecer mais tarde. Que situação, hein? A perícia da Polícia Civil do Estado foi acionada, né? Este caso vai ser investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Transporte de Passageiros. Até o momento, ninguém foi preso. Denúncias podem ser feitas pelo 181. O Corpo de Bombeiros disse que não houve feridos no incêndio. O IGV Bus confirmou que 2 ônibus foram alvos dos criminosos na curva do Rabaioli. Inclusive, aqueles vidros que a gente viu no chão são do segundo ônibus que foi atacado a pedradas. Esse que foi incendiado e esse outro que foi apedrejado. A representante das empresas de ônibus disse ainda que em 18 anos, 78 coletivos do Transcol foram incendiados, causando um prejuízo de mais de 44 milhões de reais. Cada ônibus custa, em média, 580 mil reais. A população é prejudicada porque fica com menos transporte nas ruas e ainda com essa sensação de medo e insegurança, né, Dani? Volto com você aí no estúdio. Pois é, Paulo Ricardo, você viu, né, aquela senhora conversando lá com você, muito assustada. Realmente a população daquela região está muito assustada nos últimos dias, muitos casos. Obrigada, viu, Paulo, pelas informações pra gente. E em Vitória, a polícia prendeu um homem com mais de 700 pedras de crack. A ação aconteceu depois que a polícia recebeu denúncias anônimas. Além do crack, o jovem preso também tinha 220 pinos de cocaína e mais 500 gramas da droga, além de um carregador de pistola, 2 balanças de precisão, munição e um colete à prova de balas. A operação aconteceu no bairro Resistência, em Vitória.
E hoje também teve operação no Morro do Macaco, aqui em Vitória. Quem tem o resultado para a gente é o Kaique Verli, falando também ao vivo. Ei, Kaique, boa noite. Ei, Dani, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o ES2. Essa operação aconteceu durante o dia e contou com a participação de vários policiais militares, inclusive de batalhões especializados que são treinados para atuar em áreas de risco, como o Morro do Macaco, que fica aqui próxima à região de Taboazeiro. A polícia estava atrás de suspeitos que trocaram tiros com a polícia militar no último fim de semana. Foram pelo menos 2 confrontos registrados no fim de semana, sem feridos, entre bandidos e polícia militar. Hoje, quando a polícia entrou no morro, os bandidos atiraram de novo. Dessa vez atiraram para cima como uma forma de evitar a aproximação dos policiais militares na região onde que eles estavam. Depois, esses criminosos fugiram por uma área de mata que fica atrás do Morro do Macaco, uma área de difícil acesso. A polícia fez buscas, mas não conseguiu prender nenhum suspeito. A polícia fez buscas em toda a área do morro, inclusive na parte alta. Na parte alta, a polícia chegou a destruir cabanas que foram construídas por criminosos para vigiar lá de cima o que acontece na parte de baixo do morro, inclusive esse tipo de operação da polícia militar. A polícia também apreendeu uma quantidade de droga, ainda não divulgou qual é essa quantidade de droga, mas esse material apreendido, Dani, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória e nenhum suspeito foi preso. Eu volto com você, Dani. Valeu, Kaique. Obrigada pelas informações para a gente ao vivo. Vamos continuar ao vivo agora com a Tarciane Vasconcelos, porque a Polícia Civil deu